E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo, ali está o mestre do terror. Estamos aqui em mais um dos nossos vídeos diurnos neste canal e hoje para falar do Homem-Aranha número 49, edição em formatinho da Abril. Já vamos aqui fazer as honras deste quadrinho, uma edição que mereceu estar aqui, mereceu que a gente fale a respeito. Estou sempre ajeitando aqui o negócio. Não tanto pelo Homem-Aranha, embora o Homem-Aranha seja um dos meus personagens prediletos da Marvel, e nessa edição ele ainda tá enfrentando um dos vilões que eu mais gosto, um dos meus vilões prediletos, que é o Abutre, ou seja, uma edição repleta de coisas que eu gosto, mas não é por causa do Homem-Aranha que eu decidi falar. Essa é uma edição de 1987 da editora Abril. Eu decidi falar deste quadrinho por outras histórias. Eu já havia tido contato com essa história do Homem-Aranha na época dos formatinhos da Abril. É uma história que eu não acompanhei o começo, mas eu peguei, essa é a 49, eu peguei a edição, eu falei 49 antes ou eu falei 47? Se eu falei 49 eu me enganei, 47 quer dizer eu me enganei, e agora eu me enganei tentando recorrigir aonde eu acho que eu me enganei. Eu sou realmente um ótimo youtuber. Continuando, mas eu peguei a edição 50 da revista do Homem-Aranha na época, que traz a sequência dessa aventura em que ele enfrenta o Abutre. E então eu tive contato com a história, mas não havia nunca pego desde do começo. É uma aventura com uma pegada que eu gosto muito, com uma arte que eu acho muito legal. A arte é do Romita Jr., se não me engano, e mostra um Abutre que no início parece até que estava meio aposentado, estava morando longe de Nova York, agindo como um velhinho aposentado, mas que ainda, óbvio, tem muito ódio do Homem-Aranha, e o Homem-Aranha, e ao se deparar com uma notícia de um desafeto dele do passado, ele resolve ir para Nova York para se livrar desse desafeto, para se vingar desse desafeto. E o Homem-Aranha acaba, como era de se esperar, se interpondo. Eles acabam lutando, se enfrentando. Eu acho muito legal o Abutre, cara. Eu tenho um carinho enorme por esse personagem, e o confronto deles nesse arco de aventuras é muito maneiro. Eu tenho que admitir que eu gosto muito. Tinha a arte do leitor. Eu tô passando rápido por essa parte, pessoal, e tinha um dossiê do Tocha Humana, porque, como eu disse, não é a história mais importante da qual eu quero falar. É extremamente gostoso ver o Homem-Aranha enfrentando o Abutre, enfrentando o meu vilão predileto, mas o que eu quero falar mesmo é do Quarteto Fantástico na fase do John Byrne. Velho, terror em uma pequena cidade, literalmente, né? Terror em uma pequena cidade, né? Pesadelos ou Realidade, parte 1. Argumento e arte, John Byrne. Cara, o trabalho do Byrne é quase sempre colossal. E o trabalho dele com o Quarteto Fantástico, obra-prima, velho. Na época, quando acompanhava os quadrinhos aqui nos formatinhos da Abril, já me encantava a arte do cara e eu achava as histórias muito legais, mas sabe, eu não tinha a maturidade ainda para conseguir absorver de verdade a genialidade com que esse cara produzia histórias. Essa história então aqui, cara, é tipo um além da imaginação, entendeu? É fantástico o negócio. É o Quarteto Fantástico capturado pelo Doutor Destino e o Mestre dos Bonecos,
tendo sua consciência transplantada para corpos robóticos miniaturizados que vivem em uma cidade miniatura habitada por centenas de pequenos robôs para simular uma vida no interior. Um plano maluco, velho. O tipo de plano que, sabe, parece absurdo demais até para quadrinhos. O tipo de plano que você não espera que o Doutor Destino vai se envolver e que você fica pensando, meu, são os maiores inimigos dele. Ele teve os caras na sua mão, tava com os corpos deles aqui, aprisionados aqui, ó. Vamos avançar aqui um pouco. Os corpos dos membros do Quarteto Fantástico estavam todos presos em animação suspensa ali, enquanto o Doutor Destino fazia uso dos... Olha só aqui, ó, que mostra melhor. Enquanto o Doutor Destino fazia uso desse plano doido dele. Ele podia ter matado os caras, ele podia ter se livrado para sempre dos seus inimigos e preferiu dar vazão a esse plano esquisito de prendê-los em corpos miniaturizados. Mas por mais absurda que a história pareça, por mais que ela chegue exagerar, porque ela parece que está galopando no cavalo veloz do absurdo, do nonsense, é incrível como a história é boa, como é gostosa de ler, como a fase do Byrne com o Quarteto Fantástico é fantástica, com perdão da redundância, mas é maravilhosa. Eu acho, na minha opinião, que é a melhor fase que o Quarteto Fantástico já teve. Eu acho que eles nunca voltaram a ter uma fase tão boa assim. Teve ótimas fases, teve fases que a gente pode dizer que eram quase tão boas, mas boas como essa, geniais como essa fase do Byrne, cara, nunca mais teve. Nunca mais teve. Excelentes quadrinistas passaram pelo Quarteto Fantástico, excelentes materiais foram publicados, mas eles nunca tiveram histórias tão impactantes e tão bem escritas e desenhadas como quando o John Byrne passou por eles. Essa é a minha opinião, tá? Eu sei que tem gente que pode não concordar, aliás, gente que forçosamente vai discordar, a vida é assim, nós não pensamos todos iguais, nós não temos os mesmos carinhos, os mesmos afetos, e faz parte, meus amigos, faz parte, mas Byrne pra mim é simplesmente um gênio, e o que de melhor eu li do Quarteto Fantástico, que eu adoro o Quarteto Fantástico, um dos meus grupos prediletos, amo o Coisa, meu personagem predileto, sempre tive um carinho por esses personagens mais calcados na força bruta e tal, e já li, como eu disse, muito material bom do Quarteto Fantástico, mas nada para este que vos fala se compara à fase do John Byrne. John Byrne na época, velho, ele era o Rei Midas, o que ele colocava a mão virava ouro, o personagem com o qual ele fosse trabalhar virava ouro. Tudo que ele pôs a mão, ele fez um trabalho muito bom, né? Fez um trabalho bom com o Hulk, embora seja um trabalho mais contestado por alguns, um trabalho fenomenal com a Tropa Alpha, né? O Byrne trouxe a Tropa Alpha à luz, né? Foi ele que criou os caras, basicamente. Ele tornou o grupo relevante. Quando ele foi para DC, trabalhou com o Super-Homem, todos sabemos o resultado disso, o cara foi monstro, é um dos maiores que já passou pela indústria de quadrinhos mundial, eu não tenho dúvida disso. E quando eu li essa aventura, é claro, como eu disse, eu amei ver o bom e velho Homem-Aranha enfrentando o Abutre. Curto demais as aventuras em que o Abutre aparece, mas quando comecei a ter contato com essa história do Quarteto Fantástico, da fase do Byrne, eu já sabia que eu tinha encontrado o que de melhor a revista tinha para oferecer. Eu recomendo demais, cara, qualquer material, principalmente do Quarteto, com a mão do Byrne. Não tem como a pessoa se arrepender, não tem como. Você concorda comigo? Gosta do Byrne? Gosta principalmente dessa fase do Quarteto Fantástico nas mãos dele? Deixa aí nos comentários, eu vou gostar de saber. Não concorda? Acha que tem coisa melhor? Deixa aí também, eu vou curtir, é sempre bom a gente trocar ideias, trocar opinião, tendo respeito, tudo é válido. E deste vídeo, se você gostou, likezinho aí pra mim.
pro meu querido mestre do terror. Fui!